Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Rumenologia. Hoje eu tenho a presença ilustre do meu amigo Luiz Henrique Codel Roxo, que aceitou o nosso convite e veio aqui hoje para conversar com a gente sobre transição nutricional, na verdade, estratégias nutricionais, né, no período de transição aí, tanto da época das águas para secas e das secas para as águas. Luiz, muito obrigado pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Sei que você é um ouvinte assíduo aqui do podcast, do canal. Chegou sua vez agora, vamos, né, a gente já vem conversando aí há muito tempo sobre gravar esse episódio, então fique à vontade e, por favor, se apresente aí para a nossa audiência. Bom, galera, boa tarde aí. Como o Danilo falou, eu sou mais conhecido como Luiz Codel, eu sou zootecnista, sou formado em Dracena. Danilo, eu peguei aí só os últimos anos meio de faculdade. Depois eu fiz pós-graduação na Exalc, em especialização em produção de ruminantes. Saí da especialização direto trabalhando. Então, tenho uma empresa de consultoria, que é a KR Consultoria, e junto com ela eu sou representante da Trova Nutrition também. Então, acabei juntando o útil ao agradável aí. Faz 9 anos aí que eu atuo na região aqui no eixo Rio-São Paulo, sul de Minas, e um pouco ali do norte de Minas também, né? E é isso, a gente vai falar um pouco de transição aí, parte de exigência, manejo, viabilidade econômica do negócio aí, que nos dias de hoje a viabilidade econômica é o que mais se fala aí, certo? Não, legal. E aí, já de cara aqui, né, Luiz, eu vou deixar aqui embaixo, né, seu Instagram, né, e para quem quiser seguir o Luiz lá, ele posta sempre muitas coisas, né, várias visitas, né, filma muito, né, os clientes aí, né, o negócio dele mesmo também, né, então tem muita story legal, muita postagem legal que o Luiz faz lá, sempre em torno do tema aí, né, de manejo nutricional, né, suplementação, né, níveis de suplementação. Então recomendo aí fortemente aí vocês seguirem as postagens aí, os stories do Luiz lá no Instagram, que são sempre muito legais. Bom, Luiz, sem mais delongas, né, contando um pouco aqui, quando eu cheguei em Dracena em 2010, né, essa semana fez 11 anos, né, que eu tô aqui, e o Luiz fez parte da primeira turma que eu dei aula lá de nutrição animal geral. Na verdade, a única turma que, né, quando eu cheguei, né, era o currículo antigo, né, tinha uma disciplina de nutrição animal geral, o Luiz estava lá, né, nessa turma, já saindo já, né, para fazer estágio, né. E aí, né, aquela loucura de bioquímica, nutrição, né, Luiz? O Luiz estudou muito lá, né, todo mundo foi mal, só o Luiz acho que tirou 8 na prova, né, foi um negócio... Energético, o negócio era bioquímica. Muito bom, né, então a gente tem um contato, teve um contato muito breve, como ele disse, né, aqui em Dracena, mas muito bom ver agora você aí, né, bem colocado, né, com bastante sucesso, né, no que você se propôs a fazer, né, dentro da zootecnia, dentro da nutrição animal nesses últimos anos. Muito legal. Bom, então, indo direto para o nosso tema, né, eu acho que nada melhor do que começar a conversar, né, desse período de transição, né, falando de retorno econômico, né, como você mesmo disse, né. Então, às vezes, o produtor, ele tá aí no período do verão, né, como a gente estava agora, né, a gente está bem nessa transição agora, né, saindo do verão, indo para secas, né. Então, o cara já começa a se preparar sobre a melhor estratégia para o período de transição que encaixe com a estratégia de seca dele, né? Mas é óbvio, né, que quando a gente vai lá no produtor, ele não está interessado se é 0,5, 0,3, o que você vai recomendar, um mineral aditivado, o que você vai fazer, ele quer saber qual o retorno financeiro dele, né, no final das contas, né? Então, gostaria que a gente começasse esse papo aí com a sua
né, com a sua opinião aí, né, ou até o seu parecer técnico, né, sobre o retorno econômico, né, que como a gente conduz essa conversa, né, no produtor, no cliente, né, sobre retorno econômico, sobre as diferentes estratégias aí de transição. Certo, Danilo. Isso aí hoje é uma realidade muito pesada, é o que a gente mais escuta hoje, é a pergunta. E aí, mas vai fechar a conta? Vai fechar a conta? Porque hoje soja está R$3, 3.300 a tonelada. Caroço de algodão não acha no mercado. Milho está batendo aí uns R$90 a saca. Então a gente tem que usar muito bem o pasto na época que a gente consegue fazer uma arroba mais barata, né? E juntar com a estratégia de seca, abaixar a lotação na época da seca, para diminuir menos de insumos fora da fazenda e tentar produzir o máximo de pasto dentro da fazenda, que vai baratear o sistema. Lógico, quando a gente pensa em vender, botar animais no confinamento, aí não tem como escapar dos insumos, né? Mas aí a gente está pensando numa estratégia, uma ferramenta do sistema que é o confinamento, né? Adiantar o lucro. Você pagou o ágio do bezerro na recria, no pasto bom lá, com suplementação, lógico. Pagou o ágio, antecipa esse lucro, daí faz o confinamento. Eu vou compartilhar a tela aqui, que tem as tabelas aqui, ó. Sem contar, né, Luiz, desculpa te interromper, né, a gente está gravando esse podcast no dia 30 de março de 2021, né, então, como você falou, alguns preços aí, né, às vezes o pessoal vai escutar aí, escuta mais para frente aí no ano, só para o pessoal se posicionar. Hoje é 30 de março de 2021, só para o pessoal fazer a relação aí com os preços e a época do ano que a gente está. Exatamente. Então, já pensando nisso, né, que fica aí disponível para todo mundo assistir o ano inteiro. Então, aqui, né, isso aqui é o pasto aqui o ano inteiro, né? Então, a gente tem aqui outubro e novembro, que é a transição seca-águas. Aí a gente vem no pico de forragem, janeiro, fevereiro, e agora a gente está aqui, né, ó. Muito legal. Março, abril, né? Aí o que acontece? Começa a ter um amadurecimento de forragem. Quem teve problema de superpastejo aqui agora que o pasto degrada de vez. Mas outra particularidade também que a gente vê é o aparecimento de sementeira, né? E a pastagem ela quer continuar a propagação vegetativa dela e da espécie. Então ela solta semente, deu o primeiro déficit hídrico nessa época, ela vai soltar semente. E isso também vai reduzir o valor nutritivo dela. Então isso a gente tem que avaliar também. Como é que, automaticamente... para quem, só desculpa te interromper, tá, Luiz? Muito estudante de graduação, né, e né, eles assistem o podcast, né, quando você fala assim, tem sementeira ou sementeou, né, como é que esse cara sabe disso na hora que ele chega nesse pasto aí para ele olhar? Bom, as cultivares que se propagam por semente, né, vocês vão ver que ela solta o pendão e solta semente, como as braquiárias do gênero em geral, principalmente a decumbens, né? A decumbens, deu 2 dias sem chuva, ela já começa a soltar semente. E aí você já vê que ela começa a amadurecer essa semente, secar e cair no campo. Até, como o Danilo observou, eu sou um cara muito prático, né? Que eu vivo o dia a dia no campo aí, mas tem muitas coisas aí pro pessoal da graduação, da pós-graduação aí, que eu vou citar aqui, que com certeza dá muita pesquisa. Então, outro problema que a gente tem nessa época é isso daqui, né? Ó, a sazonalidade de produtividade também. Além de qualidade, eu vou perdendo quantidade também. Então, a partir daí, eu tenho que saber que animais eu tenho na fazenda. Uma das estratégias que a gente usa é pesar os animais no mês de janeiro. Aí, com pesagem no mês de janeiro, você faz a sua escala de abate anual, pensando em recria. Certo? Que daí, vamos supor, recria e engorda, né? Você pesou lá 200 animais. Você tem o seu ganho de peso, você consegue escalonar seu abate. Quem vai ser em confinamento, quem vai ser a pasto. Pensando no caso de cria, né? Que vai desmamar bezerro agora. Abril, maio, já começa a desmamar bezerro. Terço final de gestação, lactação está baixa, já entra com proteico em março, abril. Não deixa para entrar com proteinado em julho, a hora que o pasto já foi embora de vez. Que daí aqui a chance de recuperar score da vaca é muito baixo. Pensando na programação fetal aí, que está bastante desenvolvida as pesquisas já, a gente vai ter o terço médio de gestação aqui, né? O segundo meio da gestação. Então aqui que a gente tem que também suplementar essa vaca, que consequentemente a gente está suplementando o bezerro. Tá, então você disse em relação a suplementar, a primeira parte foi suplementar o bezerro no início da transição, em março, abril, suplementação proteica, é isso?
Isso, exatamente. A recria, né, vamos supor, se o cara passou as águas com mineral ou mineral aditivado, apesar que hoje em dia está todo mundo usando proteinado o ano inteiro, quase, mas aqui é fundamental, porque vamos supor, você tem um ganho de peso nas águas de 500 gramas por dia, 500 a 600, só no mineral. Se você não suplementar com proteinado, você vai ter um ganho de 300, 350 gramas nessa época aqui de transição. Você continuando com proteinado, você mantém seus 500 gramas por dia. Então, é um jeito de você manter o ganho de peso linear aí, pelo menos até aqui em junho. Aí, em junho não tem jeito. Aí, em junho, a qualidade da forragem cai demais. Aí, proteico energético, às vezes, consegue manter esse mesmo ganho de peso. Mas daí já tem que ver a viabilidade econômica hoje, né? Então, tá. Então a gente está falando de garrotes, né? Animais que foram desmamados aí, animais que já foram desmamados, né? Que a gente está falando, né? Nessa estratégia. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Animais que foram desmamados, por exemplo, no ano passado, né? Que estão na estação desse ano aí para ser abatidos ou entrar no confinamento, né? O animal no pé da vaca, ele tem o leite, que a principal nutrição dele ali é leite, né? Independente se o animal tem creep feed ou não, o principal alimento dele vai ser o leite, ele não vai deixar de mamar para ir no coxo. Então você consegue um ganho adicional do creep aí no bezerro que nasceu aqui em outubro, novembro. Ele já pega a forragem boa de qualidade, mais o creep. Por isso daí a gente tem menos preocupação com ele, né? O problema é a recria que está sem o leite. Então por isso a gente tem que se atentar muito na hora de fazer o plano nutricional da transição ou da seca, é saber qual que é o futuro desse animal. Eu vou botar ele em confinamento aqui mais leve, com 300 quilos, eu vou fazer o sequestro da recria, eu tenho um volumoso barato para isso, né? Então, pensando em tudo isso, aqui meio resumidamente, né, uma tabela de exigência nutricional aí, de consumo de matéria seca. As forragens hoje, muita região já está com 4% de proteína, já decaiu bastante a qualidade, né? Então isso, até um dos episódios lá de TIP, que falava fazer análise bromatológica, né? Isso aqui entra muito. Lógico, não vai fazer análise bromatológica toda semana na TIP, mas pelo menos no início, para saber de onde você está começando. Então vamos supor, o que a gente fez aqui? 4% de proteína, que está a forragem do capim. Você pega aí um animal de 300 quilos, por exemplo, né, que foi desmamado no ano passado. A exigência de proteína dele, né, da dieta, 15% aí, que ele está em crescimento ainda. Consumo de matéria seca aí, com base em 2,7% do peso vivo. Aqui o que ele vai consumir de pasto, e aqui se eu der, aqui está dando 1,8% do peso vivo dele, na verdade, na matéria seca, tá? Isso aqui está, okay. Então, quando você já for matéria natural, ele vem para 2%. Ou seja, eu tenho que fazer um concentrado de quase 18% para atingir a exigência desse animal. Para ele ter lá 1,5 kg, 1,5 kg de ganho de peso. Quando eu venho para um animal acima de 500 quilos, apesar da proteína ser menor, mas como o consumo é muito alto de matéria seca, provavelmente eu não consigo atingir a exigência só com proteinado da pasta. Então é por isso que às vezes o boi vem muito embalado, ganhando peso nas águas, com proteinado, chega na seca, se aumenta o fornecimento de proteinado, o boi dá aquela emperrada. Por quê? A exigência dele pode ser menor em proteína, só quando você põe em quilos, isso daqui é muito grande. E sem contar que daí você vem na curva de crescimento, ele está depositando gordura, não está mais depositando músculo. Então aí você já complica toda, vamos dizer assim, a vida desse animal, né? Tudo que você ganhou na época das águas aí, perde tudo na época da seca, né? Então, animal de 550 quilos é o que eu vou usar basicamente para fazer umas contas aí agora, né? Porque outra pergunta que eu estou vendo muito hoje aí, mas o boi para outubro está apontando 330 arroba, está apontando 325, não compensa eu segurar, mesmo que eu dê o proteinado, né? Então, eu fiz umas comparações aqui para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um boi de 530, 540 quilos, numa TIP na seca. Então aqui você tem bastante, vamos dizer assim, baixo, né, uma cega muito boa aqui. Então é uma dieta que a gente se preocupa pouco com fibra e pode trabalhar bastante com milho, sem problema nenhum, né. Aqui já é um problema que tem um pouco de falta de disponibilidade de forragem, né, apesar de você olhar isso aqui é tudo mato, e são animais cruzados, né, de alta exigência.
Então, por incrível que pareça, o que teve que ser colocado o posto na sombra, porque no sol estava dando problema de consumo. Aí, como animal cruzado, então a gente fez isso, né? Outra modalidade para animal pesado. É uma dieta, isso aqui, esses animais foram abatidos agora, faz 15 dias. Isso aqui foi uma dieta que os animais fechados, entre aspas, sem volumoso. Só que a fonte de fibra aqui é rolão de milho. Era rolão de milho e caroço de algodão. Foi isso que a gente usou para poupar o pasto. Pensando que a gente está na transição, o cara fechou os bois em fevereiro. Então, assim, juntou duas estratégias. A primeira, de abater esses animais mais rápido. E segundo, o diferimento de pasto. Tirou os animais do pasto, o pasto ficou diferido, ele faz ciclo completo, então o bezerro que vai desmamar agora em abril vai vir para esse pasto. Então a gente tem que juntar o sistema inteiro, né? O cara que faz ciclo completo, a estratégia da recria dele, da desmama, junto com a engorda, né? E essa aqui é uma TIP também, ela está ocorrendo agora, essa foto aqui o cliente me mandou hoje, até eu pedi para ele me mandar, né? Como o Danilo falou, dia 30 de março, aqui ainda está bem verde, certo? Os animais estão comendo basicamente 2% do peso vivo aqui, mensurado, certinho, animais cruzados. E aqui a gente está trabalhando com uma dieta com baixíssima quantidade de proteína verdadeira e mais milho e caroço de algodão. Exatamente nessa estratégia de que o pasto está verde, está fornecendo bastante proteína. Foi feita a análise bromatológica desse pasto, deu 12,3% de proteína. Então, assim, praticamente a gente se despreocupou, vamos dizer, a gente falou assim, bom, a gente tem um volume de excelência e qualidade, só falta energia, né? Que é as forrageiras aí em geral, né? Então, Luiz, só antes de você, né, antes de você entrar nessa conta aí, né, só para a gente alinhar aqui com o pessoal que tá escutando, né, a estratégia, né, a gente está saindo num período de águas, né, então a estratégia vai depender, né, a estratégia consequente aí, a de transição, e depois, né, na sequência da seca, vai depender da taxa de lotação que o cara tem, né, e também da qualidade do pasto, né. Então, como você disse lá na foto anterior, lá do gado, o cara que fechou o gado, né, obviamente que ele passou as águas bem, aí chegou numa hora que quantidade de gado que ele tinha em cima do pasto, o pasto não ia suportar, porque a gente está entrando na transição. Então, decidiu tirar a cabeceira do lote, o lote mais pesado para, né, para fechar, né, para aliviar o pasto, e então o restante do lote continua, né, naquele pasto, né, vamos dizer, o meio e o fundo do lote continuam, né, na transição, né, e até chegar na seca nesse pasto. Lembrando que, né, toda a estratégia nutricional de sistemas em pasto, por mais que tenha aí um montão de concentrado sendo suplementado, você precisa ter pasto, né? Então, não pode esquecer, sistema em produção em pasto, você tem que ter pasto, pelo menos, né, o mínimo possível aí para os animais ruminar, ok? É por isso que, assim, os animais sempre mais pesados hoje, a TIP veio aí para solucionar muito problema de manejo de pasto, né? O cara tem animal de 330 quilos, o pasto está ruim, põe na TIP. O animal está com 500 quilos, mas não está acabado, põe na TIP. A TIP, assim, virou a solução de muita gente, né? E aqui, ó, e outra também para fazer esse ajuste que você disse de energia e proteína, né? Então não é receita de bolo, né? Igual você disse, o cara tem o pasto muito bom, 12% de proteína, né? Então você não precisa colocar, né? Você fez suas contas, às vezes você não precisa colocar uma fonte de proteína igual farelo de soja, farelo de algodão ou de amendoim na sua ração, porque o pasto já tá dando o que ele precisa de proteína. Diferentemente, nessa mesma época do ano, tem pasto que já está amarelando, né? Tem lugar que está chovendo menos, né? E aí o nutricionista tem que ir lá e, muitas vezes, colocar um pouco de proteína verdadeira no suplemento para equilibrar, né, essa falta de proteína do pasto. E não deixa... E, às vezes, o nível de suplementação, às vezes, é o mesmo, né? Às vezes você tem aí 0,3 ou 0,5 do peso vivo, às vezes o nível é o mesmo, mas o conteúdo nutricional é distinto, com base na qualidade do pasto. Sim, não, exatamente. Inclusive aqui na região, chove muito e tem muita fazenda de várzea aqui, né? Uhum. E aí, Angola, que esses capim nativos de várzea. A gente já mandou fazer análise bromatológica, porque essas fazendas não consomem suplemento proteico de seco, por causa do teor de ureia. Okay. Quando você faz a análise bromatológica, vamos dizer assim, o nitrogênio amoniacal dessas forragens é gritante, parece
uma ureia verde. Então, assim, trabalha com suplemento proteico de águas o ano inteiro. Pode ser que dê um consumo um pouquinho maior na seca, mas se botar o proteinado de seca aí, 10% de ureia, 12% de ureia, não dá consumo, no máximo 5%. Então é exatamente o que você falou. Então quando você faz assim, às vezes, uma dieta com uma área dessa, você precisa de proteína muito pouco para fechar PNDR, porque o resto, o ureia é um cheiro que vai, 80, 60 gramas com um boi de 500 quilos, praticamente nada. Praticamente nada. E pensando nessa questão da suplementação de 0,5%, né? Uma coisa que o pessoal tem muito medo, às vezes, de fazer fazer uma suplementação mais agressiva no dia de hoje, o que é? Às vezes o cara faz a conta errada. Ele faz a conta do ganho de peso bruto. Só que a gente sabe que na TIP é complicado, né? O boi ganha 1.300, 1.400, né? Diferente do confinamento convencional aí, que ganha 1.600, 1.700. Só que o ganho de carcaça é o mesmo, né? 900, 1 quilo por dia, mais ou menos. Então, se a gente for fazer a conta, né, na suplementação proteica energética aqui de 0,5%, animal ganhando 600 gramas, né, nessa época, e 2% ganhando 1.400, a gente tem que aqui o animal vai estar com 504 quilos e aqui 567. Aí o cara faz a conta no automático, né? 63 quilos, tá? 2 arrobas, 310, R$600 de diferença. Só que a conta não é essa, né? Porque você tem um ganho de carcaça, o rendimento desse boi aqui de 2% é muito maior do que esse. Então a gente viu aqui, né, que dá R$600 de diferença, 650. E quando a gente vem com a conta, considerando o rendimento de carcaça, né, esse animal ele tem 264 kg de carcaça e esse animal aqui ele tem 312 kg de carcaça. Então deu 3,15 arrobas de diferença. Dá R$976, podendo chegar até R$1.000 de diferença. Ou seja, é uma arroba a mais, né? Praticamente, né? Exatamente, é uma arroba a mais, aí você pega um lote aí de 100 animais, aí nós estamos falando de R$100.000 animais hoje. Hoje qualquer conta na pecuária que você fala é 100 mil, 200 mil. Então a conta na TIP, a conta na suplementação, ela tem que ser feita com base na carcaça, nunca no ganho de peso vivo, porque ele engana muito. A conversão na TIP hoje está tranquilamente 68% do rendimento do ganho, 70%. Se usar alimento só nobre, só matéria-prima de qualidade, sem usar coproduto, subproduto, chega aí tranquilamente aí a um arroba a cada 13 dias, mais ou menos. Então, exato. Eu gravei aqui o primeiro episódio que eu gravei esse ano, né? Eu chamei aí segunda temporada aí, né? A nova temporada aqui do podcast sobre peso maduro, né? E é exatamente isso. Quanto mais próximo do peso maduro, maior é a proporção do ganho que se deposita em carcaça, porque o animal está mais adiantado, né? Ou seja, já cumpriu requerimento de depósito de víscera, né? Já está terminando o depósito muscular, né? Então, nesse exemplo que você deu aí, está perfeito, porque o 504, né? Que está mostrado aí do animal que comia 0,5% do peso vivo, ele ainda tem um tempinho para correr aí para chegar no peso maduro. Já o de 567, ele está exatamente em cima do peso maduro do animal Nelore inteiro, né? Vamos dizer, né? Se for castrado ainda, ele já passou da maturidade, né? Então, o animal mais pesado, ele realmente, né? Ele, por estar mais próximo ao peso maduro, quanto mais próximo ao peso maduro, maior é a proporção de ganho de carcaça em relação ao ganho de peso vivo, ou seja, uma maior proporção desse ganho, né? Como você disse, vai chegando perto do peso maduro, 70%, 72%, 75% do que você vê no peso vivo está sendo depositado na carcaça, né? E é exatamente isso que faz a diferença de dar uma arroba a mais, né? Não, e outra coisa também, né, que a gente tem que usar, às vezes no campo aqui, a gente tem que usar os linguajar meio no prático, né? Então, o que a gente fala assim, para convencer hoje, porque hoje tem que matar um boi de 20 arrobas, né? Senão o cara não consegue repor nada. A gente fala assim, ó, dos 520 quilos para cima, o peso das vísceras do animal vai ser o mesmo. Não vai mudar. Então, se matar um animal de 600 quilos, ele vai ter a mesma víscera que o animal de 520. Aí o cara fala, então tem muito mais carcaça, então, por isso que o rendimento do animal de 600 quilos é 57%. Claro. Eu falei exatamente, não é numericamente a regra, mas eu falei, é assim que tem que pensar. E aí, com isso, todo mundo aí está querendo matar boi só de 20 arrobas, você pega aí
nos informativos aí que o peso, graças a Deus, de carcaça do Brasil vem aumentando, né? Vem saindo de 30, 240 para 260, pelo menos agora. Sim. Não, com o preço que estão os ingredientes, né? Temos que. E o preço que está a roupa tem que fazer, né? Render esse indivíduo, né? Esse indivíduo tem que fazer mais carne num boi só, né? Porque você pega uma reposição e hoje R$3.000. Uma diária de confinamento de 17. Daí 100 dias dá 1.700. Mais a reposição, 4.700. Então. Nós vendemos um boi de 6.500, R$7.000 hoje e não faz a recria. Exato. Exato. E aqui, ó, Danilo, e aí chega no número aqui, né? Você até falou em UA aí. Então, quando a gente fala para os caras, né? Fala, eu tenho 100 animais aí de 540 quilos, mas eu quero levar ele até o final do ano para pegar uma arroba aí de 322, né? Isso aqui eu custei a B3 hoje aqui para fazer um comparativo, né? Uhum. Considerar que um boi de 540 quilos no proteinado, estamos sendo generosos de falar que ele vai ganhar 250 gramas por dia. Então, bem generoso aqui. Em novembro, esses 100 animais aqui vai dar 2.000 arrobas, né? 20 arrobas para cada animal, né? 500 eu fiz o ganho de peso, vezes 180 dias, né? Vezes o rendimento de carcaça aqui, ficou uma linha oculta aqui. Então eu vou passar a seca na fazenda com 121A, certo? Beleza. Aí eu R$1.000 de boi, 6.678. Se eu vender esse boi hoje, está 305. Se eu vender em novembro, 322. Uma diferença de R$17 por boi. Isso vai me dar uma diferença de R$36.000. R$17 por arroba, desculpa. Isso vai me dar uma diferença de R$36.000 nas 2.070 arrobas, certo? Certo. Só que vamos lá. Eu vou dar um proteinado de 1,3 gramas aí para o animal aí por quilo. Então eu vou gastar aí umas 13 toneladas de proteinado para esses 100 animais. A R$2,50 proteinado hoje eu vou gastar R$32.500. Ou seja, me sobra R$4.000 só. Entendeu? Será que compensa eu esperar 6 meses aí, por causa de R$4.000, fora o risco, né? Da seca e tudo mais? E a outra conta também, ó. Aqui a 120A, né? Que a gente falou de baixar a lotação na seca. É uma estratégia, mas nunca vendendo animal que não está acabado, ou vendendo animal por necessidade, né? Vendendo na época certa. Então vamos supor, se eu vendi esse meu boi gordo, né? Chegou agora, ele estava com 540 quilos, eu vendi ele agora em maio, né? Por exemplo, abril, maio. Então quando eu for repor, eu consigo repor aí, vamos falar, nem estou transformando em reais exato, mas eu consigo repor 180 bezerros de 210 quilos. Ou seja, eu vou passar minha seca com 84A. Nessa eu vou dividir meu custo fixo da fazenda, mão de obra, energia, imposto, não mais por 100 animais, por 180, né? Tudo bem que na fazenda não é só isso, mas só para a gente ter uma ideia. A relação de boi e bezerro, 1,93 aqui, né? Um bezerro de R$3.000. Uhum. O peso do bezerro, 250 gramas. Aqui eu fui pessimista, porque ele está numa curva ascendente de ganho de peso, né? Por causa da faixa etária dele. Se eu pegar em 185 dias, que seria até novembro, eu vou ter 8.300 quilos de carne, né? De carcaça. Então eu vou ter 277 arrobas aqui. A R$345 o preço da recria hoje, 11,50 quilos. Eu estou falando de uma receita de 95 mil. Ou seja, em maio você vendeu 100 animais. A 5 mil, você já faturou 570 mil. Você comprou essa reposição aqui por 540 mil. Ainda está sobrando ainda para você fazer a recria dela, que você vai gastar 29 mil. E aqui eu vou ter um ganho de peso de 95 mil. Baixa a lotação na fazenda na seca. Não vou ter problema de pasto, certo? E aqui o total, quer ver, ó? Aí eu fico a pergunta, né? Vende agora ou segura? Só de suplemento, a suplementação a diferença é pequena, você economiza R$2.700. Só que na receita, você vai vender o boi, dá R$59 mil a mais do que eu vou ter de ganho de peso na recria do que eu vender o boi em novembro. O boi em novembro, vou voltar aqui rapidinho, Danilo. Sim. O boi em novembro dá 36 mil, né, a mais, só que a minha recria dá 95. Então essa diferença aí dá 59 mil. Se eu juntar o que eu economizei de proteinado, porque a categoria é mais leve, fora a receita do ganho de peso, que o preço da recria é maior, né? Então a gente está falando em 62 mil em 6 meses.
praticamente R$10.000 por mês. Aí vem as outras coisas indiretas, né? Diminui o custo, no judia da pastagem, eu entro com uma rebrota melhor no final de novembro, porque minha categoria animal é menor, né? Então, vamos dizer assim, a parte de números que eu queria mostrar era essa. Tem muita gente com medo de fazer a terminação, seja em TIP, ou o cara fala, não, eu vou botar meu boi no confinamento para matar com 22 arrobas. No confinamento é um pouco mais caro, porque o operacional pega um pouco mais nos confinamentos. Então, assim, é fazer conta, é ver da porteira para dentro, né? E vamos dizer assim, hoje, pensando assim na questão, como eu falou, tem muito aluno de graduação, né, aluno de pós-graduação também, eu acho que focar a pesquisa bastante nesse período de transição, sabe? O cara ser mais assertivo na decisão da estratégia nutricional dele. Falar assim, ó, trabalhar com mais energia, menos energia, mais PDR, na entrada das águas, por exemplo, pasto muito verde, né? Talvez o uso de gordura protegida hoje no preço do milho está muito viável, falta trabalho em cima disso, né? Tem trabalho fora, mas aqui no Brasil, assim, às vezes tem menos trabalho disso. Então, os números são isso aqui, Danilo, só provando que quando a gente olha da porteira para dentro, né, vamos dizer assim, é um jargão que eu uso muito lá no Instagram, né? Foca da porteira para dentro. Porque quantos reais a mais teria que estar a arroba do boi para me ganhar 62 mil em novembro? Teria que ser pelo menos uns R$60 a mais. Isso jamais a gente tem controle disso, né? Então, ou seja, né, o cara, ele tinha um boi, né, que você fez a conta aí de 540, né, em maio, que praticamente já tá num peso de abate, né? Então se o cara abater em maio, ele pega o dinheiro, compra a reposição, leva essa reposição até novembro aí, né, e que seja para vender boi magro, né, depois. Se ele faz isso, na verdade, ele está investindo no negócio dele, né? E aí, investindo no negócio dele, ele abateu os animais do mesmo jeito que ele ia abater em novembro, ele antecipou, comprou bezerro, engordou esse bezerro com uma suplementação mais barata e no final das contas ele ganha aí em torno de 60 mil a mais do que se ele segurar e não investir, né? Ou seja, deixar para receber um capital mais tarde, né? Assim, falando de negócio, né, Luiz? A gente sabe que dinheiro na mão né, a hora que o cara pega o dinheiro na mão, ele pode direcionar o investimento. Ele não está lá com capital imobilizado, né, igual é o boi, que ele precisa vender para entrar o dinheiro no banco, né? A partir da hora que ele vende antes, ele abre um leque de oportunidades, né? E não só para fazer isso, né? Ele podia... Tem muitas pessoas que são investidores também, que às vezes vem de comprar, né, às vezes, né, comprar, gosta de 180 bezerros, ele compra 100, os outros que seria para comprar 80, ele investe em outra coisa, né, que vai dar um rendimento bom também, né? Ou seja, né, faz o dinheiro andar, né? Duas coisas importantes salientar aqui, mas para mim matar aquele boi de 540 em maio, eu ainda posso matar ele com 56% de rendimento. Que jeito? Se eu pesei em janeiro, por exemplo, em janeiro eu vi os animais de 370, 380 quilos, eu sei que em fevereiro ele está com 400 quilos. Aí você faz uma tip igual aquele que eu mostrei. O cara está fazendo uma tip nas águas. Para quê? Perfeito. Para matar o boi em maio. E aí acontece, ele não está nem muito preocupado com a reposição. Ele já vem comprando. Porque ele já tem certeza do que ele vai tirar. E outra coisa também, como você falou, pensando em negócio, o cara que compra o bezerro, ele tem um leque de opções para fazer. Vender o boi magro, botar no boitel, né? Agora o cara com o boi gordo na mão, ele só tem uma saída, é só frigorífico. Se acontece alguma coisa no mercado e o preço da arroba cai, ele não tem o que fazer. Ele vai ter que vender de qualquer preço aqui lá. Então o bezerro acaba dando mais flexibilidade. Exato. A venda, né? Em resumo da história, então, né, Luiz, desculpa te interromper, tem muita gente que fala a arroba tá alta, mas também os insumos estão tudo caro, soja caro, milho caro, mas no final das contas a arroba também tá alta, e quem sabe navegar, né, dentro do sistema de produção, igual você está mostrando, não importa se tá caro ou barato, a arroba tá alta, baixa, isso puxa para baixo também, né? Ou quando tá alto, puxa para cima o valor dos insumos. Quem sabe navegar nisso aí, sabe fazer conta, né? Raramente vai perder, né? Lógico que tem anos bons, anos ruins, mas raramente o cara perde dinheiro nesse, né? Desde que bem feito o negócio, né? Sim, com certeza. Hoje, assim, o que acontece, né? Até a gente estava tendo uma reunião sobre isso hoje.
as margens estão muito parecidas com o ano passado, considerando os mesmos índices zootécnicos, as mesmas dietas, né? A gente pega todas as fazendas e faz o quê? Traz os índices do ano passado para esse ano. Os índices zootécnicos, e só muda os valores, né? Sim. O problema é que o risco está maior, né? Você desembolsa muito mais hoje. Com certeza. Mas, voltando àquele assunto da transição, não tem nada melhor que para a fazenda e para o pasto você entrar seca só com animal leve na fazenda. O pesado está na TIP, ou o pesado você já bateu ele já, e vamos dizer assim, povoar esses pastos aí na transição aí com categoria leve. Isso daí é o cara ter pasto a seca inteira sem dor de cabeça. Então vamos dizer, então, Luiz, vamos fazer aqui, então, um exemplo prático aqui de duas transições, vai. Então, vamos dizer que o cara, né, ele tinha ali, ele tirou a cabeceira dele, né, igual ele fez, que você mostrou lá, ele fechou esse gado, né, para abater aí em 40, 60 dias, né, só para terminar e abater, e ele ficou com uma parte de categoria leve no pasto, bem nessa transição agora, para aliviar o pasto, né, até porque está diminuindo a massa, né, e qualidade, né, e ficou com uma categoria, com as categorias com meio fundo aí, ou seja, animais mais leves, né, para atravessar a transição e chegar na seca, e provavelmente esses animais vão ser abatidos lá em outubro, novembro, né. Então, beleza, esse cara, vamos dizer que ele tenha o pasto, vamos falar assim, 2 pastos, né? Ele tem um pasto com 4 e ele tem um pasto com 8% de proteína nessa transição. Qual que é a estratégia para essa categoria mais leve, se ela entrar no pasto de 4 e se ela entrar no pasto de 8? Né? Vamos dizer assim, nessa entrada de seca. Qual que é a recomendação, usualmente, que você faz para essas categorias? Nessa situação, né? Eu vou fechar essa tela aqui, Danilo, que aqui acabou já, aqui, ó. Eu entendo que diretamente na transição você não vai ter um pasto de 4, né? Mas só uma situação hipotética, né? O que acontece? A gente pensando nesses 2 pastos, né, um de 4% e um de 8%, o que ele pode fazer? Se for trabalhar com proteinado, e ele faz na fazenda proteinado, ele vai ter que trabalhar com proteinados diferentes. Um proteinado talvez com 7% de ureia nesse de 4 e um proteinado de 4, 3,5% de ureia no de 8, certo? Beleza. Agora, dependendo da estratégia dele, vamos dar um exemplo, sejam animais no fundo dele, né, de 240 quilos, 250 quilos de peso vivo. Se ele coloca um proteico energético nesse pasto de 8, ele vai conseguir aí tranquilamente 800 gramas de ganho de peso por dia. Isso aí a gente já fez bastante simulação. No NRC 2016 eu apanhei um pouco para poder fazer essas simulações com proteico energético no pasto, né? Ele é mais no confinamento, mas o LRMS, se você alimenta ele certinho, ele acerta o ganho de peso perfeitamente a pasto. Então ele vai dar 800 gramas por dia de proteico energético. Ou seja, o animal de 250 quilos, ele chega a 350, 360 no finalzinho de setembro. E aí você bota ele no confinamento e mata em dezembro, quando é o tão sonhado boi o boi mais caro do ano, né, que é do final do ano. Legal. Então, pensando no negócio dele, se o bezerro tiver acima de 250 quilos, eles têm estrutura para matar esse animal no final do ano, vai no proteico energético. Proteico energético, normalmente, aí com 5%, na seca é ideal trabalhar com 0,5% do peso vivo, que não parece, esse efeito substitutivo de forragem na seca é muito positivo. De duas uma, ou você vai aumentar a lotação ou você vai poupar pasto. Então isso é muito bom. O proteinado de baixo consumo, aí vamos dizer assim, 0,1,5%, 0,1% de peso vivo aí, ele vai ser muito bom aí se você tem mais de 300 quilos, que daí você tem certeza que ele vai chegar com 360 se você botar ele numa TIP ou no confinamento. Então você vem com proteico energético no lote mais leve e proteinado no lote mais pesado, você chega com todos os seus animais juntos na fase final da terminação, né? Tem muita gente que não está preparado para isso, é até engraçado, o cara fala, nossa, deu um vazio na fazenda agora. Então se o cara tiver uma fazenda, vamos dizer assim, que, né, isso é típico acontecer, né? Então o cara
pegou a cabeceira, colocou lá para terminar, né, numa tip, né, ou sei lá, aí, igual você mostrou, e aí ele ficou com o meio e com o fundo, né? Então vamos dizer que o meio, né, o animal mais pesado, né, que o fundo, né, e ele tem exatamente 2 pastos, né? Vamos dizer que ele tem uma várzea lá que está um pouco melhor e uma área que está mais seca um pouco, né? Então o recomendado seria ele colocar os bois mais leves no pasto melhor, né, e os bois mais pesados no pasto pior, e aí ajustar o nível de suplementação e o conteúdo nutricional da suplementação também. É isso, né? Sim, com ganho de peso, né? Às vezes tem gente que fala assim, mas você vai prejudicar o lote top. Eu falo, não, o lote top já foi batido, né? Então, o lote meio, por acaso, o lote do meio, tudo bem, a exigência é maior, não sei o quê, ele poderia estar num pasto de melhor qualidade, mas aí é já pensando na estratégia do negócio, né? Porque, vamos supor, você dosando o proteinado, você consegue fechar proteína. Lógico que você vai ter um desempenho menor, mas o que importa no final das contas lá é o cara fechar a conta dele lá e ter o máximo de animais no abate no final do ano, né? Ele está repondo, aí vamos dizer, né? Aí a gente já vai entrando na transição seca-águas, né? Que seria lá em outubro, mais ou menos, novembro, depende da região, né? Tem gente que fala, você tá louco, aqui é só dezembro. Aí você pega umas regiões, por exemplo, no sul do país, chove o ano inteiro. No Pará, por exemplo, eu falei com um cara, ele falou que em setembro lá já está na transição já. Então, o que acontece? Se você vem com essa carga animal mais leve, quando você põe esses boi pesados, né, que a gente falou, né, essa recria que entrou no confinamento em setembro, você deixa a rotação bem baixinha na transição, as primeiras chuvas que vier, com ou sem adubação, a rebrota do pasto é muito boa, né? Então, você consegue melhorar o poder de rebrota, aí você tem perfilhamento, tem muita matéria orgânica no solo também, porque você deixou uma cama de forragem muito boa. E aí isso aí vira uma engrenagem, né? O cara vê que ele faz uma coisa certa, puxa tudo. E se ele faz uma errada, puxa tudo também, né? Eu acho que isso que você está falando, especialmente, é muito importante, porque nessa transição de seca-água, né? Às vezes o cara quer falar assim, não, daqui 15 dias o pasto vai estar bombando, então eu já vou fazer uma lotação mais ou menos de média para alta já, né, para aproveitar essa rebrota, né, e na verdade ele tem que exatamente deixar uma lotação baixinha para o gado não conseguir comer essa rebrota, né? Porque você acha que o bicho estava na seca até agora. Na hora que nasce uma pontinha ali verde, você acha que ele vai comer o quê, né? Na hora que nasce um capim bonitinho, novinho, né? Então, até para deixar, né, esse capim nascer, né, exatamente perfilhar, né, tem que trabalhar com uma lotação mais baixa mesmo, né, nessa transição, né? Não, exatamente. E aí, assim, né, coisas que a gente eu vi na faculdade, depois você acha que você vai esquecer, aí você começa a entrar, vamos dizer, no primeiro ano de faculdade, fisiologia vegetal, você corta o meristema apical, desenvolve o lateral, você corta o lateral, acaba a planta, né? Exato. Então, você tem os meristemas. Então, quando você entra numa seca, você tem que falar pro cara, falar assim, você tem quintal na sua casa? O cara tem, é igual o podagrama. Você tem que cortar na altura certa, porque o negócio vai alastrar. E aí, quando ele acerta esse manejo, né, depende do cultivar, né, muita gente hoje, vou na Brisanta, vou no Marandu, vou não sei aonde, vou no Piatã. Só que assim, são plantas extremamente exigentes. Se o cara quer apertar o pastejo, ele vai ter que adubar. Aí já entra outra conta na fazenda, né? Lógico, você aumenta a capacidade de lotação. Mas é assim, eu acho que é os 2 períodos que a gente está conversando hoje aqui, crucial no manejo de pasto aí para a estratégia nutricional da fazenda. Transição da seca, o cara não passar a seca, vamos dizer, na terra, sem pasto nenhum, e na seca águas, né, que daí o cara vai ser vamos dizer assim, a chave da produção de forragem dele nas águas, que ele vai tirar a ágio de bezerro, que ele vai recuperar a score de vaca, né, se a gente pensar na transição seca águas, quando está fazendo IATF na vacada, quando está começando o protocolo de estação de monta, IATF, ou seja, vaca só emprenha que está ganhando score. Vaca está ganhando 1 grama por dia, ela está emprenhando. Então, o que acontece? Acerta esse manejo da entrada das águas, e até tem umas fazendas que a gente consegue fazer um ajuste mais fino. O que a gente vem fazendo agora? Proteinado com meio quilo, 800 gramas de milho moído para essa vacada. É impressionante o resultado que dá. A vacada parinha em agosto, deu a primeira chuva, você entra com milho nela.
70 dias ela recupera o score praticamente. Ela recuperou o score, você sai do tal 50% na IATF de prenhez e vem para 55%, né? Com fonte proteica só do pasto ou com alguma fonte proteica no milho? Junto? Não, na época da transição seca-águas entra com uma fonte de proteinado mesmo, proteína verdadeira. Ok. E aí você aumenta com 800 gramas de milho daí. Isso, mais 800 gramas de milho. Na verdade, assim, a gente hoje... Porque, assim, isso aí é muito, como eu posso dizer, pontual na fazenda. Você não vai tratar da vacada inteira, né? Uma fazenda de 500, 600 vacas, você não vai tratar de todo mundo. Então, você vem tratando só do lote de maternidade. Às vezes, tem fazenda que capricha, né? 30, 40 dias antes do parto e 60 dias antes do parto, né? Vamos dizer, quase igual uma vaca de leite. Você pega o período de transição dela, aí você segura o score dela, ela pare bem, e as IATF hoje é 30, 40 dias pós-parto, né? Então você coloca esse milho aí, você faz tipo um flush alimentar aí, né? Quase igual uma ovelha aí. Então você trabalha com isso daí, você consegue melhorar muito a taxa de prenhez, né? Então é as duas fases assim, que não pode errar no período de transição. E para recuperar depois, vamos dizer, é quase um ano para você recuperar um manejo errado em qualquer período de transição que a gente esteja falando aí. Claro, eu acho que é legal também a gente falar esse período de transição de seca-água, né? O pessoal às vezes acha que o gado tá cheio, né? Que vem da seca, comendo aquela macega ruim, né? O cara olha do lado esquerdo do boi, o boi tá cheio. Aí começa a chover, começa a ter broto, o boi começa a comer um capim mais novo, aí de repente o cara fala assim, parece que meu boi tá perdendo peso, né? Antes eu não vi o vazio na seca, agora eu tô vendo o vazio do boi, né? Ou seja, é exatamente a transição, né? Ele comia uma macega ali que enchia o rumen e ficava ali demora até 96 horas para sair um capim ruim, né? Um capim bom demora 48, né? Ou muitas vezes até menos que isso, né? Então, é o tal do volume ruminal, né? Que acaba influenciando e o cara acha que o boi dele tá perdendo peso. Na verdade, se ele estiver perdendo alguma coisa, ele tá diminuindo víscera, na verdade, né? Porque imagina aquela quantidade de capim para ficar capim ruim, né? Para ficar estocado lá dentro do bicho, né? Ocupa espaço, né? Agora trocou por um negócio que ocupa menos espaço, né? Aí realmente é visível aí o pessoal fala que o boi escorreu, né? O boi tá escorrido, né? Exatamente. Não, isso daí também, eu já vi poucas pesquisas na questão de dietograma, né? Mas aí o dietograma, ele não faz, as pesquisas que você vê, o dietograma não faz em período certo do ano, cada um em um período, né? Uma coisa que a gente observa assim no campo, na prática, o cara fala assim, meu boi na seca pastava muito menos, eu fiz o pasto vedado lá, fiz o que você falou, meu boi pastava, sei lá, 3 horas, 4 horas por dia. E agora na seca o pasto tá verde, ele fica o dia inteiro pastando. Eu falei, lógico, ele comia aquele pasto lá, ficava 3 dias na barriga dele para ele digerir aquilo lá. Agora o que ele come sei lá, 18 horas já sumiu. Isso aí tem que tomar muito cuidado, Danilo. Você falou até de vísceras e tudo mais, né? Que o boi escorre, né? Tem aquela questão do bezerro, do boi da bunda suja, que aumenta a taxa de massagem, aumenta a diarreia. Exato. O cara tem que tomar cuidado na pesagem, porque se ele faz uma pesagem do animal saindo da seca para as águas, o ganho de peso é muito grande às vezes. O boi está escorrido, ele fala, meu boi ganhou muito peso. O problema é que assim, né, vamos dizer, o bicho é inteligente, né? Na seca ele diminui todo o tamanho das vísceras dele para diminuir a energia basal dele. Quando volta a chover, o pasto volta a ficar verde, tem melhor oferta de alimento, ele cresce as vísceras dele de novo, o fígado aumenta o tamanho. Vamos dizer assim, é igual o confinamento. Você tirou o boi do pasto e botou no confinamento. Tem mais nutrientes passando, ele vai ter que aumentar todas as vísceras dele para conseguir dar conta dos nutrientes. Então tem que tomar cuidado nessa pesagem aí, que às vezes não é carcaça, é víscera que aumentou nessa época. Às vezes o cara fala assim, né? Mas na época da seca eu tinha um pasto ruim, um nível de suplementação menor, e o meu boi ganhava mesmo peso que ganha o boi nas águas, com uma suplementação melhor, né? Mas na seca o pasto tá pior, né? Mas a exigência do animal, como você disse, né? Ele baixa a energia de manutenção, né? Porque tem uma menor disponibilidade de nutriente. Aí, se precisa menos energia para manutenção, sobra mais para o ganho, né? Aí ele vai ganhando peso, vai ficando cada vez mais pesado. Quando chega na água, ele tem outro peso, né? Ele é mais pesado.
precisa de mais energia para manter o corpo dele. E aí, obviamente, você precisa dar mais nutriente, que é o que a água faz. E aí, muitas vezes, o ganho de peso acaba sendo igual, às vezes até menor, e o cara fala, pô, como é que você explica isso, né? Pô, isso aí é questão de requerimento, né? Não tem jeito. E outra coisa também, que você falou a questão do boi escorrido, não sei o quê, a pior coisa, eu acho, é fazer tip na seca, assim, em agosto, né? Aquela seca mais severa que tem. Sim. O cara que não abate o animal para fazer o resultado, ele olha para os animais na tip, por mais que tenha um pasto de pasto, alguma coisa, o boi some. Você olha assim que eu falo para o pessoal, gente, o boi está comendo aí, boi de 500 quilos, vai, 10, 11 quilos e meio de concentrado. Se você for parar para pensar de uma maneira prática, é um balde praticamente, 11 quilos de concentrado, né? Sim. Então você imagina um balde no rumo e sustentar um boi. Sendo que quando você está na época das águas, ele come aí 10 quilos de matéria seca, num pasto de 25% de matéria seca, vai dar 40 quilos. Mas o volume ruminal é muito maior nesse exemplo que você deu do pasto das águas do que no tipe comendo 10 quilos. Aí você tem que falar pro cara, você tem que ter paciência. A hora que você matar o boi, você vê o resultado. Só que nisso tá passando dia, gasto de diária, né? Então, assim, o boi de tipe ele é escorrido meio de uma maneira geral o ano inteiro, mas na seca é quando você fica mais impactado de ver. Porque você antecipa o escorrimento do boi, vamos falar assim, né? Se ele entrar numa tipe em agosto, ele tá cheião lá, por mais que o pasto ele esteja cheio de pasto ruim, e às vezes nem peso ele tá ganhando, né? Porque exatamente isso, o pasto demora para liberar espaço para ele comer de novo, né? Mas ele tá bonitão lá, né? Parecendo que tá cheio. Aí você põe esse bicho no tipe, igual você falou, dá um balde de concentrado para ele, demora 3, 4 dias, o bicho tá escorrido, né? Já, né? É sair aquele pasto de lá, o bicho tá escorrido e o cara acha que não tá dando certo a estratégia, né? A gente não conseguiu fazer isso, né? Vamos dizer assim, de uma maneira científica, né? Mas se alguém aí tiver a ideia de fazer, legal também. Pegar o período de adaptação na TIP e ver o ganho de peso de carcaça, vamos dizer, vai ter que abater esse animal, né? Faz aí o ganho de peso vivo e o ganho de peso de carcaça. Normalmente, o que ele está perdendo de víscera, ele está ganhando de carcaça. Por isso que, às vezes, na TIP, o cara que pesa 30 dias fala, meu boi ganhou 500 gramas por dia. Eu estou gastando R$18 por dia e meu boi ganhou 500 gramas por dia. Só que o que acontece é que depois de 90 dias que ele abate o boi, ele fala, nossa, mas deu 1 quilo de carcaça por dia. Ou seja, aqui no campo a gente não consegue mensurar, mas a gente está assim, que a gente sempre faz a adaptação da TIP um pouco mais longa, né? 21, 23 dias aí, não faz curto. Então a gente está achando assim, que vamos dizer, faz um X, né? Porque ele vai perdendo de peso de carcaça, de víscera, desculpa, e vai ganhando de carcaça, né? Perfeito. A gente está achando isso daí vale muito próximo. É exatamente isso que a gente está conversando. O boi de época de seca, né? Ele diminui a exigência de manutenção. Aí junta que isso ele está na fase final da vida, né? Aonde praticamente uma maior proporção do ganho vai para a carcaça, e aí ele ganhava, sei lá, 150 gramas na seca num pasto ruim, mas se 80% for para a carcaça, vai o quê? 120 gramas para a carcaça, que não é nada, e aí de repente se acelera ele para ele ganhar 1 quilo e pouco por dia, onde os mesmos 80, né, ou algo em torno disso vai para a carcaça, né? Então assim, ele limpa o trato, manda fora toda aquela forragem ruim, substitui pelo concentrado, né? E mantém o mesmo ritmo de deposição de carcaça, né? Então o pessoal que está fazendo TIP aí nessa época mais crítica de seca, não se assuste, né? Então, os primeiros 28 dias aí pode ser que visualmente o resultado não seja o que você espera, mas no final com certeza vai ser. E assim, independente da faixa de transição, seja para recria, né? Falando aí, vamos dizer assim, na parte, vamos dizer, na recria e na engorda. Até foi uma coisa que você falou no episódio anterior aí. Vai ver os animais no campo. Porque assim, o cara fala para você, meus animais estão com 400 quilos de média. Já teve cara que mandou para mim um vídeo, eu olhei a boiada era uma. Você chega na fazenda, é uma boiada que cabe 620 quilos nela, uma boiada tardia pra caramba. Aí você pensa, 420 quilos, você fala, vou tocar energia nela, é uma boiada Angus, só que eles usam um touro 5, por exemplo, né, na classificação genética do Angus. Então, eu acho muito importante isso, de você olhar
os animais, e aí você traça a estratégia tanto nutricional, de manejo, com base nisso daí, né? Você tem que saber, eu falo, você tem que saber o tamanho do vagão que você tem para encher. Exato. Não, e muitas vezes, né, por isso que eu sempre falo aqui que tem que sempre consultar um nutricionista, né? Porque muitas vezes a gente faz vamos dizer assim, você formula a sua ração, o seu suplemento na média do lote, mas muitas vezes você formula para o fundo do lote, por exemplo, ureia. Se você for pegar um pouco mais na ureia, você não pode formular na média. Você vai pegar pelos bois mais leves, exatamente para você não intoxicar, né, os mais leves. Então, depende até dos produtos que você vai usar, né? Vai usar ureia protegida, já muda de história, né? Vai colocar gordura no suplemento, né? Então, dependendo do que você for colocar ou dos ingredientes que você tem disponível, vai mudar a perspectiva, né, que você vai usar para fazer seu suplemento. Então não é receita de bolo e nunca foi, né? Os maiores exemplos de sucesso estão aí, né? dos que não seguiram receita de bolo. Não, é impressionante, tem confinamento que a gente atende aqui já faz 7 anos já. O cara fala, mas não vai ter um ano que você vai repetir a dieta. Pelo menos um ano, faz 7 anos, e fica muito próximo, mas assim, um ano sai de 140 gramas de ureia para 150. Aí o ano passado ele resolveu usar grão úmido, né? Ele falou, não, vou usar grão úmido, na verdade grão úmido. Solúvel pra caramba. Aí eu coloquei ureia 190 gramas, ele falou, agora vai mais ureia. Eu falei, lógico, tem muito mais carboidrato dentro do negócio agora o negócio pega muito mais fogo agora, né? Não, com certeza, com certeza. Então, toda essa personalização, né, eu acredito muito hoje nessa nutrição personalizada, né? Antigamente a gente não conseguia fazer isso. Antigamente você falava para o cara colocar mais uma dieta no manejo dele, seja no sistema de produção em pasto ou confinamento, o cara só faltava te bater, né? Quando você não colocar mais uma dieta. Hoje não, hoje a gente tem tecnologia no campo hoje no país que, né, permite você colocar mais uma, mais duas, mais três, diversificar, né, mudar de estratégia, né? A gente está falando aqui de estratégias em transição, né? Mas que fique claro que muita propriedade hoje entra com... O cara sai na transição de água seca, é um tipo de suplemento, na hora que ele cai na seca propriamente dita, muda o suplemento, na hora que ele cai na transição de seca a água, muda, e quando ele cai nas águas, muda. Mas muda para qual? Muda para que nível? Depende do pasto, depende da categoria, pode aumentar o nível de suplementação ou diminuir, pode simplesmente precisar de um mineral aditivado ou um 0,3, né? Pode colocar energia, como você disse, para as vacadas ou não, depende da proteína do pasto, né? Depende de que estágio está. Então, assim, vai variar, né? E que fique claro isso, que a gente tem que acompanhar, né? O animal vai dizendo para a gente a fase que ele está. O nosso serviço é visualizar isso, fazer as análises que tem que ser feitas aí, bromatológicas, né? Analisar o suplemento, né? Os ingredientes que a gente vai usar e tentar encaixar de acordo com a exigência daquele momento e com o seu objetivo, né? Então, falando assim parece que é fácil, né? Mas na verdade é bem complicado. Que também acontece agora nesse período de transição, ainda mais pensando agora nesse período que os insumos deram uma disparada, o cara que tem a recria, né? Ou a vacada, enfim, ele atravessou as águas no proteinado, né? Porque tá tudo, a conta tá favorável, não sei o quê, mas agora os insumos deram uma disparada, ele fala, eu não vou aguentar atravessar seco no proteinado. Voltar a suplementação, vamos dizer assim, para trás. Nessa transição, aí assim, desaparece o galo. Realmente, aí o prejuízo é grande. Então, vamos supor, eu falo, quando o cara ele tá bem decidido, ele quer voltar a suplementação para trás, eu falo, você tá com proteinado na seca e você quer usar um mineral aditivado nas águas, aí não tem problema. Entendeu? Porque, vamos supor, o ganho de peso que você tem na seca com proteinado vai ser muito semelhante ao aditivado nas águas. Beleza. Agora, ao contrário, o cara que vem com proteinado nas águas, ele chega na transição, ele fala, acho que eu vou voltar para o mineral com ureia só, por exemplo. Aí, vamos dizer, ele está fadado ao fracasso muito firmemente. Que é o que a gente fala, né, Luiz? Tem que ter um plano nutricional crescente. Sempre. Plano nutricional crescente. Se você tem um plano nutricional crescente, você entrou no período da seca, o que aconteceu? A sua matriz principal ali, que é o pasto, ele piorou.
Então, se ele piorou, você tem que compensar de outro jeito. Você tem que compensar no seu suplemento. O que não pode acontecer é você fazer um plano decrescente. Aí o animal vai voltar. Não tem, né? Não tem segredo. Vamos dizer assim, o exemplo extremo disso, né? É pegar um bezerro desmamado de cripe, né? E aí você pega e coloca, solta ele no pasto, sem suplementação nenhuma, né? Você desmamou ele no cripe, 40 quilos mais pesado, lá em, sei lá, né? Um pouquinho aí, abril. Aí você desmama ele, deixa ele atravessar a seca sem nenhum suplemento, só um mineralzinho ali e tal. Pronto, tudo que você ganhou no cripe, você perdeu na seca, né? Então, assim, é melhor você ter vendido o bezerro na hora que você desmamou ele do que largar ele na fazenda. E aí junta tudo. O cara não quer continuar a suplementação, aí põe no pior passo, fala, isso aí vai demorar para vender ainda. Aí joga no... Aí vira uma bola de neve, realmente. O bezerro de cripe hoje, é o que eu falo. O cara fala, mas é um bezerro caro, não sei o que, compensa. Eu falo, compensa. Só que você tem que continuar daqui para frente. Exato. É a nutrição. Previpra a mesma coisa. Eu quero fazer a tal das precocinho. Dá certo? Eu falo, dá. Eu falo, só que são 2 anos de proteinado. Ela emprenha, você dá proteinado, ela pare, você dá proteinado, ela reemprenha, você continua no proteinado. A hora que ela parir a segunda vez, aí você vai ver o que você vai fazer da sua vida. Mas eu falo, é 2 anos ela comendo farelo de soja. Então tem que fazer o plano muito bem desses animais aí. Legal. Pô, demais, Luiz. Eu acho que, nossa, a gente aprendeu muito com você hoje. Eu acho que foi um papo muito legal aqui. É muito bom ter essa visão, trazer essa visão prática do campo aqui para a nossa audiência, né? Então, muitas vezes aqui, até nos episódios que eu gravo sozinho, né? Apesar de ter certa experiência prática em alguns assuntos, mas eu acho que, né, eu não estou no campo todo dia, né, como você, então, né, tenho certeza que o pessoal vai gostar demais desse episódio, né? Puta papo técnico aqui, então vou pedir para você também me ajudar a responder as perguntas lá no YouTube, porque com certeza vai ter pergunta, né? O cara, eu tenho um lote assim, assado, faço o quê, né? Então, o pessoal interage bastante quando o episódio é assim, bem prático, técnico, né? Então eu agradeço muito pela sua disponibilidade, né? E dependendo aí da interação, vamos ter que gravar outro, né? Tem muito assunto aqui para a gente conversar. Agradeço, Danilo. Como você sabe, né? Eu estou sempre aí assistindo aí os vídeos, né? Até eu brinco, né? Nós temos que puxar na bioquímica, viu? Temos que pegar o livro, dar uma lembrada de uma coisa. Eu falo, vou acabar fazendo mestrado aqui pelo YouTube agora, de nutrição só na bioquímica, né? Mas assim, nossa, muito proveitoso os vídeos, né? Eu assisto bastante mesmo, que a gente sabe que a gente tem a nossa vida na prática aqui, né? Só que a hora que o negócio se aperta mesmo é a teoria, né? Lógico, né? A gente não expõe essa teoria no campo, né? Mas a gente puxa toda essa teoria aí para saber o que vai acontecer, porque como a gente está na prática aqui, é a pior coisa que tem, a gente está trabalhando com o dinheiro dos outros. E hoje a pecuária está muito valorizada, então tem que tomar muito cuidado. Pode ficar tranquilo que o que tiver de perguntas aí, tudo aí, vou colaborar aí, espero que todo mundo tenha gostado aí. E, tranquilamente, fiquei muito feliz de ser convidado aí, a gente faz outro, com certeza. Beleza, vou deixar aqui de novo aqui para passar aqui no final o Instagram de novo do Luiz, né, para vocês contactarem ele. Infelizmente não dá para fazer pergunta no Spotify, mas no YouTube dá, né? Então quem quiser, né, acessa lá a seção de comentários lá do YouTube do nosso canal, e aí tanto eu quanto o Luiz acessa lá também, a gente responde os comentários de vocês. Luiz, muito obrigado, mais uma vez, bom trabalho aí, um abração, viu?